Hola gente, buenas tardes, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou te contar aqui os macetes e tudo que você precisa saber para fazer a prova do DEL nível B2, não é mesmo? Esse temido exame, né? Pelo menos 30 a 40% dos alunos que me procuram pedindo ajuda para passarem algum exame de proficiência tem como objetivo a prova do DEL nível B2. E hoje você vai saber tudo que você precisa para poder fazer essa prova e ter uma boa pontuação. Bom, este exame ele é promovido pelo Instituto Cervantes, não é mesmo? Então, olha, se você tem como objetivo passar na prova nível B2, envie essa live para todas as pessoas que você conhece que também têm este objetivo, que compartilham do mesmo objetivo, tá bom? Para que esse conteúdo possa ajudar a mais pessoas, tá certo? Gente, o que é o Instituto Cervantes, né? Vamos começar falando aqui sobre o Instituto Cervantes. Bom, o Instituto Cervantes, ele é a maior referência de ensino de espanhol no Brasil e no mundo, tá certo? E o exame DEL e CIEL, os exames DEL e CIEL, estão sob responsabilidade do Instituto Cervantes, tá certo? Bom, e em particular falando sobre DEL, o que é o DEL, né? O Diploma de Espanhol como Língua Estrangeira. E o que são estes diplomas? Qual é o intuito? Bom, são títulos que acreditam a competência e a capacidade de compreensão e de se expressar sobre um determinado idioma, sobre uma determinada língua. É um certificado, é um documento que acredita as suas habilidades com o idioma, no caso espanhol. E essas habilidades, elas serão avaliadas, quais habilidades serão avaliadas no exame DEL B2? Bom, na prova do DEL serão avaliadas as habilidades de leitura, escrita, oral e compreensão auditiva, tá certo? E uma vez que nós estamos falando aqui sobre a prova do DEL nível B2, bom, tem uma diferença, né? Muitas pessoas, quando entram lá no site do Instituto Cervantes, veem dois certificados, o CIEL e o DEL. E qual é a diferença entre eles dois? Bom, a principal diferença é que, enquanto o CIEL é um exame multinível, o DEL é um exame por nível. Você precisa escolher qual nível você pretende avaliar, tá certo? Imagina, bom, neste caso, então, eu preciso de uma certificação nível B2. Então, eu irei fazer uma prova inteira, exclusivamente com atividades de nível B2, do nível B2. E o que é o nível B2? Bom, o nível B2 ele acredita a capacidade, né, do aluno na língua de compreender textos complexos, textos que já têm ali uma certa subjetividade, assuntos abstratos. Por isso que é a dificuldade da prova do DEL. Quanto ao conhecimento gramatical, se formos comparar ali o B1 e o B2, não muda muita coisa. A diferença é que, como eu falei no vídeo passado, na live passada, o B1 você vai tratar sobre assuntos que ainda fazem parte da sua rotina, relacionado à sua família, emprego, estudos, atividades de lazer, ócio, esportes, tá bom? Mas tudo relacionado à sua vida cotidiana. Já a partir do nível B2, não. A partir do nível B2, os textos, né, os assuntos, as temáticas da prova, elas ficam mais subjetivas, mais acadêmicas, tá certo? E você irá ter que demonstrar a capacidade de interpretar também textos abstratos. Bom, e estes textos, eles apresentam diversas variedades do espanhol. E é por isso que você não pode focar o seu estudo apenas numa variedade, tá certo? Se você está se preparando para algum exame de proficiência e está estudando apenas o espanhol argentino ou apenas o espanhol da Espanha, ou está tendo, por exemplo, aulas com professor nativo lá da Colômbia, lá do Peru, lá do Chile, você não pode limitar o seu estudo do espanhol apenas a uma variedade. Você precisa aprender as três principais variedades do idioma. Bom, eu recomendo que você tenha uma maior consciência das variedades do espanhol da Espanha, do espanhol do México e do espanhol da Argentina. Por quê? São as três principais variedades, tá certo? Não que essas sejam mais importantes que as outras, não tem nada a ver com isso, tá certo? Apenas é o quê? São as que mais se diferenciam das outras. Então, assim, por exemplo, o espanhol da Colômbia, da Venezuela, se assemelha muito à estrutura gramatical do espanhol da Espanha, certo? O espanhol uruguaio
do Uruguai se assemelha muito à estrutura do espanhol argentino. Então, por isso que eu digo essas três principais variedades do espanhol: Espanha, México e Argentina, tá certo? Você tem que focar o seu estudo nessas três principais variedades. Isso já é uma estratégia para que você domine qualquer assunto e que seja capaz de compreender qualquer variedade do espanhol. Assim como o português muda, né? O português do Brasil é diferente do português de Portugal, o português do Brasil é diferente do português que se fala em Moçambique, na África. Então, assim, o espanhol também muda. O inglês britânico e o inglês americano são diferentes, o espanhol também. Então, você não deve focar o seu estudo exclusivamente numa variedade. Você precisa ampliar o seu repertório linguístico e a sua compreensão e conhecimento das variedades do idioma, tá certo? Bom, além de tratar, no nível B2, além de tratar sobre temas abstratos, você irá tratar também sobre temas de caráter técnico, principalmente ligados às áreas do conhecimento, tá? Por exemplo, textos que virão ali abordando temáticas relacionadas à educação, ciência, tecnologia, direitos humanos, política, filosofia, tá certo? Então, assim, você precisa ter realmente um amplo repertório linguístico para conseguir compreender. E qual é o principal critério de avaliação no nível B2? É a capacidade do candidato no exame de se expressar e de se comunicar usando todos os tempos verbais, indicativo e subjuntivo, tá bom? Você precisa dominar os verbos, tá certo? Por quê? Principalmente nas atividades de leitura, pode ser que se você não domine os verbos e não domine os conectores de discurso, facilmente você seja induzido ao erro na prova, tá bom? Uma vez que os textos são bastante abstratos, tá certo? Não são como os textos do A2 ou do B1, que é de fácil leitura, que nós lemos e facilmente entendemos. Não, os do B2 já são temas abstratos, cheios de subjetividades, tá certo? Então você precisa saber interpretar muito bem qual é a ideia central. Bom, dentro do preparatório intensivo 2.0, os alunos, quando chegam comigo lá no nível B2, eles veem que os textos, muitas vezes, as questões ali, as três opções estão corretas, né? Entre aspas, as três opções dariam certo, mas uma delas está mais correta do que outra, e é isso que acontece. Então, você precisa saber entender qual é a ideia central do texto, tá bom? Qual que é a ideia central? O que aquilo está querendo de você? Imagina, vem lá um texto e, poxa, as três opções dá certo, tá aqui no texto, mas é um texto cheio de subjetividades, então você precisa treinar muito a compreensão de leitura, saber identificar a ideia central do texto para não cair nas pegadinhas, tá certo? Além disso, da compreensão de leitura, na prova oral, você precisa ter a capacidade, a habilidade de se comunicar com fluidez, com naturalidade. A sua expressão oral não pode demonstrar nenhum esforço, tá bom? Ningún esfuerzo notable. Eso es uno de los criterios de evaluación para los exámenes del nivel B2, perfeito? Você precisa se comunicar, se expressar, dialogar, manter uma conversação sem a evidência de nenhum esforço notável. O que isso quer dizer? Falar com naturalidade, não travar para falar, não gaguejar, não esquecer o vocabulário que você queria usar ou demonstrar que você não conhece, não tem um conhecimento de vocabulário sobre determinado assunto. Então, essa é a dificuldade do nível B2, tá certo? Ser capaz de compreender e se expressar sobre temas abstratos e cheios de subjetividades, ter um amplo repertório linguístico, conhecer vocabulários específicos, vocabulários técnicos ligados a áreas que fogem da nossa rotina, da nossa vida cotidiana e ser capaz de se comunicar e se expressar com naturalidade, sem nenhum esforço notável. Prof, tá, e agora que eu entendi o que é o DEL, quem faz o que é o nível B2, quem é que promove esse exame? Quem é que faz o DEL? Bom, o DEL ele é um exame promovido pelo Instituto Cervantes em nome do Ministério da Educação e Formação Profissional da Espanha. É um exame que está sobre a responsabilidade, né, está a cargo do Instituto Cervantes. E é lá no Instituto Cervantes que você irá fazer a sua inscrição e é onde você irá também fazer presencialmente a prova. A prova ela é feita de maneira presencial na data das convocatórias. Eu vou falar daqui a pouquinho mais sobre o que é isso, o que é uma convocatória.
Bom, agora que eu já sei o que é o DEL, quem faz, como é a prova, o que é o nível B2, para que serve esse certificado? Qual é o objetivo desse certificado? Bom, muitos dos alunos que me procuram pedindo ajuda para passar na prova do DEL nível B2 têm o objetivo profissional ou acadêmico, tá certo? Você que hoje está aí, que também gostaria de ser professor de espanhol, dar aulas de espanhol, é interessante você ter um exame DEL. Você que hoje está procurando emprego, melhorar o seu currículo profissional, ter ali um maior peso, né, um diferencial, um requisito no seu currículo, conhecimento de uma língua estrangeira, é interessante você ter ali um certificado do DEL, tá bom? É um certificado que tem um peso muito importante ali a nível profissional e acadêmico. É um certificado muito importante a nível profissional e acadêmico. Você que tem o objetivo de estudar no exterior, estudar na Espanha, fazer uma pós-graduação lá na Espanha, ou estudar no México, na Colômbia, no Peru, algumas instituições na Argentina também, é interessante. O certificado DEL é um requisito, tá? Não é um diferencial, é um requisito. Ou você tem para poder cumprir com este requisito e dar continuidade ao seu objetivo, ou você vai ficar impedido, tá? Pela falta deste documento. Então é algo indispensável. E onde que eu consigo agendar a prova? Como que faz para fazer esta prova do DEL nível B2? Vamos lá. O DEL nível B2, diferente do CIEL, o CIEL você pode fazer a prova quando você quiser, não é mesmo? Se eu quiser fazer amanhã, eu vou entrar no site do Centro Aplicador, escolher lá o Centro Aplicador mais próximo da minha casa, que me interessa, e vou marcar a prova se tiver data disponível. O DEL não. O DEL ele ocorre 4 vezes ao ano, tá bom? Através das convocatórias. Então você precisa entrar lá no site do Instituto Cervantes e verificar as datas, quando irão ocorrer as convocatórias, quando será aplicado a prova, tá bom? E você faz isso através do site do Instituto Cervantes. Você deve fazer a sua inscrição no centro examinador desejado. Nossa, prof, e se na minha cidade não tiver? Gente, tem centro aplicador do Instituto Cervantes no Brasil inteiro, no país inteiro, principalmente nas grandes capitais, nas grandes cidades. Se você mora em alguma cidade do interior de algum estado no Brasil onde não tenha nenhum centro aplicador, aí você precisa ver lá qual é o centro aplicador mais próximo da sua cidade, tá bom? E você pode fazer o pagamento de maneira online, tá? Não tem problema, você não precisa se deslocar para fazer o pagamento. Você pode fazer o pagamento de maneira online através da plataforma do Instituto Cervantes de São Paulo, tá bom? Bom, prof, e quanto custa essa prova? Vou fazer então o DEL nível B2, tirar o meu certificado para dar aquela turbinada no meu currículo profissional, ou para realizar o meu sonho de fazer o meu mestrado no exterior, ou até mesmo para aumentar a pontuação para eu conseguir uma bolsa de estudos ou ingressar num doutorado aqui no Brasil. Quanto custa essa prova? O DEL B2, ele custa R$ 373. R$ 373, considerando as informações da data de hoje, tá bom? 31 de março. R$ 373. Se você é militar e tem como objetivo também tirar uma certificação internacional como o DEL nível B2 para ali progredir na carreira, né, militar também, militares têm 30% de desconto nas inscrições do DEL, tá bom? Então, se você é militar e está assistindo essa live, militar, você tem 30% de desconto. E o pagamento ele pode ser feito através de transferência bancária ou pelo cartão de débito, tá certo? Ok, entendi. E agora, onde é que eu faço a prova? Pessoal, vocês que estão entrando aqui na live agora, clica nesse aviãozinho e envia essa live para todo mundo que você conhece que também está estudando para tirar algum certificado de proficiência internacional, porque logo mais eu vou falar sobre algumas estratégias para aprovar o nível B2, e isso aqui serve para ser aplicado em qualquer outro exame de proficiência, inclusive no CIEL, que é feito também pelo Instituto Cervantes. Bom, onde é que eu faço a prova do DEL? A prova do DEL, como eu disse, ela é feita presencialmente nos centros examinadores, nos centros aplicadores do Instituto Cervantes, tá bom? Ela é feita de maneira presencial e você precisa entrar lá no site e procurar o centro aplicador mais próximo da sua casa. Bom,
Estudei, me preparei, agendei a prova, fiz a prova e agora, quanto tempo demora para sair esse certificado? Estou ansioso, ansiosa para saber se eu passei na prova. Olha, o certificado do DELE demora um pouquinho, viu? Aproximadamente 3 meses. Demora aproximadamente 3 meses para sair o certificado do DELE, tá certo? E prof, tem validade esse certificado? Porque eu ouvi falar que o CIELE tem validade de 5 anos. Pois é, olha que notícia boa, o DELE não tem validade, tá bom? O DELE não tem validade, a validade do DELE é indefinida. Uma vez que você tirou a sua certificação, já era, tá? Não tem validade a prova do DELE, tá bom? Validade indefinida. E se eu não conseguir a nota que eu preciso, se eu não conseguir tirar o meu certificado nível B2, será que eu posso voltar a fazer a prova de novo? Será que eu posso tentar? Pode sim, só que daí você vai ter que pagar o exame novamente, tá? Por isso que é importante você participar de um preparatório como esse, o Preparatório Intensivo 2.0, esse curso que te leva do zero ao avançado em apenas 10 semanas de preparação. O curso que hoje mais aprova no Brasil, tá bom? Uma mentoria de aulas onde você irá aprender como resolver estrategicamente todas as questões das habilidades escritas, orais, leitura e áudio para passar na prova, sem ter que ter a despesa de ter que fazer o exame novamente, tá certo? Mas caso seja necessário, você pode sim voltar a fazer o exame. E como que é a estrutura da prova? Vamos comentar um pouquinho como é a prova? Bom, assim como o DELE B1, o DELE B2, você será avaliado também das 4 habilidades. Você irá fazer 4 provas. Uma prova de leitura, uma prova de áudios, uma prova escrita e uma prova oral. Você irá fazer estas 4 provas, tá certo? Tal como é no DELE B2. E a estrutura do DELE B2, ela está composta da seguinte maneira. Vou abrir aqui a colinha aqui do Instituto Cervantes para comentar com vocês. Bom, a primeira prova que você vai fazer é a prova de compreensão de leitura, a interpretação de texto, tá certo? E como eu falei, é imprescindível uma preparação para fazer essa prova, porque os textos eles não são simples. Não é difícil, mas também não é nada assim muito simples, que você vai ali ler e entender de primeira. Como eu disse no início desse vídeo, a prova de leitura, os textos são longos, técnicos e abstratos, cheio de subjetividades. Tem muitas questões ali que te induzem ao erro. Eu não sei se tem aqui algum aluno meu que já fez comigo o B2, mas caso esteja, pode até compartilhar nos comentários. Os exercícios, eles induzem bastante ao erro, e é por isso que até nativo erra. É por isso que até muitos nativos sequer passam do nível B1, aprovariam o nível B1. Porque neste caso aqui, já lá no nível B2, saber espanhol ou ser fluente em espanhol não é mais problema, isso não quer dizer nada. Aqui o que vai entrar é a sua capacidade, a sua habilidade de interpretação de texto, leitura e resolução de questões, tá certo? Então, olha, só estudar espanhol ou saber espanhol ou ser fluente em espanhol não é o suficiente para passar na prova. Assim como o fato de nós, brasileiros, termos a língua portuguesa, né, como nossa língua mãe, nossa língua materna, sermos fluentes em português, nada disso garante que a gente vai ali gabaritar a redação do Enem, não é mesmo? Vai lá tirar 900 pontos no Enem. Ué, mas você não é nativo? Mas você não é fluente em português? Então por que você não gabaritou a redação do Enem? Por que você não fechou uma prova de português para concurso? É a mesma coisa que acontece com o DELE B2. Então, pessoal, se você que está estudando aí sozinho ou fazendo aulas com algum professor nativo só aprendendo espanhol, ou se está vendo vídeos no YouTube aprendendo através de séries, filmes, sinto muito em te dizer, se você tem como objetivo tirar um certificado de espanhol, você está se enganando, tá bom? Você está perdendo tempo estudando da maneira errada, tá certo? Assim como, para passar numa prova, você precisa compreender as estratégias da prova, você precisa ver ali as malícias da prova, tá certo? Para não cair nas pegadinhas, porque senão ela te pega na curva. Então aqui, comentando, a primeira prova que eu vou fazer lá no DELE é a compreensão de leitura. E quanto tempo dura essa prova? São 70 minutos, mais de 1 hora, 70 minutos, 4 tarefas, 4 atividades compostas de 36 questões. Ou seja, no total serão
36 questões em 70 minutos. É muita questão, né? Então você vai ter ali aproximadamente 2 minutos para resolver cada questão. É muito rápido, não é mesmo? E é por isso a dificuldade do DEL B2. A prova ela não te dá muito tempo para pensar. Ou você realmente sabe espanhol e tem conhecimento das estratégias para passar na prova, ou você vai ficar no meio do caminho. E olha, não dá para passar numa prova como essa com um espanhol meia boca, viu? Não tem como burlar, porque estes exames eles foram elaborados de uma maneira muito criteriosa e rigorosa para realmente avaliar o seu conhecimento, o domínio do idioma. Então, ó, não dá para passar numa prova como essa com um espanhol meia boca. Seguindo, fiz a prova de leitura, a próxima prova será a prova de compreensão auditiva, tá bom? A prova de compreensão auditiva. E serão 40 minutos. E essa prova de áudios, olha que até nativo erra e eu posso provar. Eu já trouxe amigos nativos da Argentina, da Colômbia, do México, da Espanha para fazer aulas de áudio comigo, junto com os meus alunos brasileiros, e eles erraram as mesmas questões que os meus alunos brasileiros erraram. Por quê? Neste caso aqui, ali no B2, saber espanhol não é o suficiente para passar na prova. Como eu falei, as questões, o áudio e o que está escrito ali nas alternativas de respostas, elas te induzem ao erro. Então, mas eu ouvi no áudio, professor, ele falou no áudio que tinha isso, aquilo. E lá na resposta estava, cara, isso foi uma pegadinha. Se você no áudio, olha, já fica aqui o macete. Se você ouvir no áudio várias vezes a mesma palavra e essa palavra estiver escrita ali, e se essa palavra está escrita ali nas opções de resposta, com certeza isso é uma pegadinha, isso é para te distrair. Porque no meio do áudio, quando eles estão falando lá aquele monte de coisa rápida, você ouve aquela palavra, pá, peguei, vi escrito aqui, deve ser isso, chutei, errou, já era, tá bom? Então, ó, tem que treinar muitos áudios. E dentro do Preparatório Intensivo 2.0, nós fazemos isso até a exaustão. Nós treinamos muito para passar na prova. Lá no nível B2, dentro do Preparatório Intensivo 2.0, os alunos fazem comigo, ao vivo, uma sequência de aulas com uma bateria de exercícios de áudios nível B2 para treinar, para passar na prova em qualquer exame de proficiência. Eu ensino ali as estruturas dos exercícios, as diferenças entre os exercícios e os macetes para passar, para conseguir acertar cada um deles, tá bom? Bom, serão 40 minutos, 5 tarefas, 30 questões no total. Tal como você, que é meu aluno, faz dentro do Preparatório Intensivo 2.0. Nós temos ali uma sequência de aulas no nível B2, onde nós iremos fazer uma bateria de áudios, 1 hora com 5 tarefas. Não é mesmo? Então você irá fazer uma sequência de aulas comigo, tal como se você estivesse fazendo ali a prova do DEL nível B2 ou com referente a qualquer outro exame de proficiência. Prof, o DEL é mais difícil que os outros? A verdade é que não. Mas olha, muitos dos outros exames de proficiência como CIEL, DUCLE, CERTEA, SEI, CELU, se baseiam, se espelham no que é o DEL. E todos estes exames de proficiência seguem os mesmos critérios de avaliação e correção segundo o Marco Comum Europeu de Referência para Línguas Estrangeiras, tá certo? Então, ó, se você aprende a passar na prova do DEL, você passa em qualquer outro exame de proficiência tranquilamente, tá certo? Porque é uma prova bastante exigente, mas não é que ela seja mais difícil, isso não tem nada a ver, tá certo? Bom, então serão 40 minutos, 5 tarefas com 5 exercícios com 30 questões no total em 40 minutos. E na prova de áudio, você irá poder ouvir os áudios 2 vezes. Você irá ouvir 2 vezes cada áudio. E a prova ela é muito rápida, viu? Por quê? Logo que eles te entregam a prova de áudio, você só tem 25 segundos para ler as questões. Gente, 25 segundos, tá bom? Então, ó, virou a página, tarefa 1, exercício 1, 25 segundos, começou o áudio. Passa a primeira vez, passa a segunda vez, tarefa 2, 25 segundos, começou o áudio. Passa a primeira vez, passa a segunda vez. Próximo, tarefa 3, 25 segundos, começa o áudio, passa o áudio de novo e acabou. E assim vai. A prova ela é muito rápida, ela não te dá tempo para pensar. Ou você sabe, ou você realmente sabe espanhol e sabe resolver a prova, ou você fica no meio do caminho, você se perde lá.
tá certo? E é por isso que muita gente fluente até não consegue passar no nível B2, tá certo? Porque a prova ela é capciosa, tá bom? Então, ó, tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso é importante você treinar e muito, tá certo? Bom, fiz a prova de leitura, fiz a prova auditiva e a prova escrita. Como é a prova escrita? Olha, a prova escrita são 80 minutos, tá? Você terá 80 minutos para fazer 2 textos, 2 redações. Você terá que escrever 2 redações em 80 minutos. A primeira redação, você tem ali uma interação escrita. Tem um exercício, uma atividade que você poderá ouvir um áudio e depois escrever um texto ou uma carta referente ao que você ouviu no áudio. Ou eles irão também te solicitar ali para escrever um artigo de opinião ou uma carta formal, tá certo? O DLB1 são 2 redações também. Eu fiz uma live ontem, Thiago, falando sobre o DLB1. Depois dá uma olhadinha aqui no meu feed, que tem uma live inteira falando só sobre o DLB1, tá bom? Gente, a prova, o que vai mudar do B1 para o B2, Thiago? É que no B1, enquanto no B1 você ainda fala sobre assuntos que estão relacionados à sua vida cotidiana, no B2 não. No B2 você vai falar sobre assuntos que não têm a ver com a sua vida cotidiana. Assuntos de caráter técnico e específico, profissional e acadêmico, tá certo? E os textos eles são cheios de subjetividades, por isso a dificuldade do B2. A nível de conhecimento gramatical é o mesmo. O que eu preciso saber de gramática para passar no B1 e para passar no B2 é basicamente a mesma coisa. Óbvio que tem algumas pequenas diferenças, alguns detalhes, tá? Mas, de modo geral, não muda muito. O que vai realmente mudar é a dificuldade de você compreender e de se expressar sobre temas que não fazem parte da sua rotina. Que é o que acontece. Muita gente fala, nossa, na minha prova caiu um texto ou o examinador me perguntou um negócio lá que nem em português eu saberia o que dizer. Esse é o nível B2. É a sua capacidade, a sua habilidade de se expressar sobre assuntos que não fazem parte da sua rotina. Isso é estrategicamente pensado. É isso que eles querem. E, nossa, como que eu vou passar numa prova se eles vão me perguntar de uma coisa que eu nem sei o que falar? Bom, sobre aquecimento global, sustentabilidade, reciclagem, política, religião, desemprego. Como que eu vou passar numa prova como essa? Acontece que dentro do Preparatório Intensivo 2.0 você aprende vários bizus para passar na prova. Mesmo que o examinador te pergunte algo que você não conheça ou não seja capaz de opinar, tá bom? Tem ali algumas maneiras de você contornar a situação, entregar a sua resposta para a prova, mostrar o seu conhecimento gramatical do nível, mesmo sem expressar de fato a sua opinião. E é possível passar na prova sim. Bom, deem uma olhadinha no feed do meu Instagram, que é um jardim repleto de alunos aprovados. Pessoal, vamos comentar um pouquinho sobre a prova oral, né? Já que estamos aqui falando agora sobre como passar na prova e muita gente tem medo da prova oral do DLB2. Nossa, me dá um ciricutico, só de pensar eu já tenho um mini infarto. Vamos lá. A prova oral do DLB2 é muito tranquila, é curta, são 20 minutos. É tranquila desde que você saiba o que você tem que fazer lá, tá certo? Serão 3 tarefas, você irá fazer 3 atividades orais em 20 minutos, no tempo máximo de 20 minutos, tá bom? E o que você precisa fazer? No primeiro exercício, você precisa expressar a sua opinião ou comentar e conversar sobre um determinado assunto. Eles irão te entregar uma lâmina, uma folha com um determinado assunto, né? Com um texto e opiniões de outras pessoas a respeito desse assunto. E você vai ler e depois você vai apresentar a sua opinião, você vai dizer o que você entendeu sobre esse assunto, você vai comentar sobre esse assunto, você vai expor argumentos que embasam as suas opiniões sobre esse assunto, tá certo? Você pode até citar exemplos para justificar as suas opiniões e o examinador pode ser que te faça alguma pergunta ou outra, tá bom? Depois, qual é a tarefa 2, o exercício 2? Você vai descrever uma fotografia, tá? Mas olha, não é como descrever a fotografia no B1 e nem no CL na tarefa 2, que ali ainda é muito fácil. Aqui, na descrição de uma fotografia no DLB2, você irá ter que imaginar uma situação a partir de uma fotografia.
o que você acredita que eles fizeram antes, o que está acontecendo ali na fotografia, as pessoas que estão na fotografia, o que você acredita que aconteceu antes na vida delas, o que você acredita que está acontecendo neste exato momento e o que você acredita que irá acontecer depois do que está sendo exibido, mostrado na fotografia. Ou seja, você precisa ter o conhecimento do subjuntivo e do condicional. Você irá ter que ser capaz de gramaticalmente elaborar uma hipótese, uma ideia de futuro hipotético. E como que eu faço isso? Qual estrutura gramatical que eu vou usar para fazer isso na prova, para passar na prova? Bom, você vai usar ali o pretérito imperfeito do subjuntivo, tá certo? Que é o que corresponde a um futuro hipotético. Você vai elaborar uma hipótese, uma situação, algo que pode vir a acontecer, a suceder depois ou não, que você acredita que pode acontecer, tá certo? Você precisa ser capaz de elaborar uma hipótese, tá bom? Então, e depois disso, na tarefa 3 da prova oral, o terceiro exercício, eles vão te apresentar uma pesquisa, né, um dado ali, um questionário, e você terá que apresentar os seus dados, se comunicar, se expressar sobre esses dados. Você irá opinar sobre os dados dessa pesquisa. Bom, imagina, na Espanha 30% dos espanhóis não comem fruta, 40% não come carne, 10% come peixe toda semana, 15% não bebe água. E aí tem os dados lá, da pesquisa feita na Espanha. E aí você vai colocar a sua opinião. Bom, eu acredito que no meu país isso corresponde a 30% da população. Bom, eu acredito que no Brasil 10% da população não bebe água todo dia. Gente, estou inventando aqui coisa doida, tá? Eu acredito que no meu país 40% da população come carne todos os dias. Bom, e aí depois o examinador vai te fazer perguntas. Qual é o dado mais relevante que você considera nessa pesquisa? Comparando as suas respostas com os dados apresentados na pesquisa feita na Espanha, você considera que tem alguma similaridade? Qual é a principal diferença? Se você fosse um político, o que você faria para melhorar isso? Ou o que você faria para mudar? E se você fosse um professor ou uma professora? Se você tivesse filhos, o que você faria para educar os seus filhos a respeito desse tema? Então, tudo isso requer conhecimento gramatical avançado, subjuntivo com força. Si yo tuviera hijos, si yo fuera un político, si yo pudiera hablar más sobre esse tema, yo creo que intentaria, ou seja, subjuntivo mais condicional, tá? Gramática nível B1, B2, tá bom? E assim é a prova do DEL. Comentamos aqui a prova de leitura, a prova de áudios, a prova escrita e a prova oral, tá bom? Bom, todas as questões que você precisa saber para passar na prova. Recapitulando, é um exame promovido que está sob responsabilidade do Instituto Cervantes, tá certo? É uma prova que ocorre poucas vezes ao ano, você precisa agendar o seu exame de acordo com as datas das convocatórias. Custa R$ 373, militares têm 30% de desconto. O certificado demora aproximadamente 3 meses para sair, não tem data de validade. Posso repetir o exame depois se necessário, tá certo? A prova está composta da avaliação das 4 habilidades: leitura, áudios, escrita e oral. E como se preparar para passar na prova do DEL nível B2? Bom, segundo o Marco Comum Europeu de Referência para Línguas Estrangeiras, estima-se que o aluno leva aproximadamente 2 anos de estudo para sair do zero e chegar no nível B2. E, gente, realmente, quando eu comecei a estudar espanhol, quando eu tinha 13, 14 anos de idade, eu demorei 3 anos para atingir o nível C1. Eu estudava 2 vezes por semana, certo? Eu estudava espanhol 2 vezes por semana. E aí, depois de 3 anos de estudo, eu concluí o nível C1. E depois, quando eu fiz ali 18 anos, eu fiz a minha formação como professor lá em Málaga, na Espanha, tá bom? Mas olha, você consegue chegar lá muito mais rápido, tá bom? Participando de um treinamento como Preparatório Intensivo 2.0.
Se você for ver outros cursos intensivos por aí, você irá precisar de aproximadamente ali entre 4 e 6 meses nos outros cursos intensivos. Já dentro do preparatório intensivo 2.0, você consegue ter melhores resultados em menos tempo, em apenas 10 semanas de preparação do zero ao avançado. Mesmo que você nunca tenha estudado espanhol antes, mesmo que você nunca tenha morado fora antes, mesmo que você nunca tenha tido nenhum contato com o idioma antes. Por quê? O Preparatório Intensivo 2.0, esse curso, que é o meu treinamento, a minha mentoria, todo o curso, todo o programa, ele está estrategicamente pensado e metodologicamente organizado para você passar na prova. Ah, prof, então o seu curso é só para quem quer tirar uma certificação, passar na prova? Claro que não. Porque, ninguém passa no exame de proficiência com o espanhol meia boca. Então, pelo contrário, você vai ficar fluente, você vai aprender espanhol tão bem, você vai aprender a falar e a escrever espanhol tão bem, que você vai ficar apto, inclusive, para fazer um exame de proficiência internacional como o DEL B2, tá bom? Então, olha só, você vai juntar ali, você vai unir o útil ao agradável. Vai matar 2 coelhos com uma cajadada só. Não vamos matar mais coelho não, vamos proteger os animais, tá bom? Vamos abolir essa expressão. Bom, resumindo isso, pessoal, olha, este é o curso mais rápido para você passar na prova. Thaís, a didática é ótima e realmente cumpre com a proposta. Minha filha nunca havia tido contato com a língua e passou de primeira, inclusive C1 na escrita. Caramba, Thaís! Parabéns! Sua filha foi minha aluna? Quem que era? Qual era o nome dela? Qual é o nome dela? Quem que foi? Fiquei curioso agora de saber. Tirou C1 na escrita aqui em 10 semanas. Gente, é isso mesmo, porque todo curso ele está estrategicamente pensado para você aprender o que você realmente precisa para passar na prova. Não é criticando outros cursos ou outros professores, mas que às vezes você perde muito tempo estudando coisas que são desnecessárias, decorando regrinha gramatical, decorando isso, decorando aquilo, porquê disso, porquê daquilo, a regrinha XY. Gente, na prova ninguém vai te perguntar qual é a regra do não sei o que, qual é a regra do não sei o que lá. Ninguém vai te perguntar isso. Isso é um overload de informações desnecessárias. Ninguém na prova vai te perguntar por que disso, por que daquilo. Você apenas precisa saber usar. Tá? E você não precisa aprender todas as conjugações verbais, toda a gramática do espanhol. Não. Português. Nós somos fluentes, nativos, falamos português todos os dias e nós não sabemos toda a gramática da língua portuguesa. Nós não conhecemos todos os tempos verbais, todas as conjugações da nossa própria língua. Então, o que é que você precisa aprender para ser fluente e conseguir uma boa nota num exame de proficiência? É aprender aquilo que é funcional. O que é funcional, o que você realmente irá usar, tá bom? Os principais tempos verbais, os verbos que nós realmente usamos no nosso cotidiano para expressar, os conectores de discurso que nós realmente usamos, as estruturas gramaticais que nós realmente usamos, é isso que você precisa aprender. Então esse curso aqui é uma metodologia, é um programa sem encheção de linguiça. Deixa eu ver aqui. Ah, sua filha foi da turma de novembro. A Juliana Farias. Nossa, que demais, cara. Ela se aplicou muito. Gente, parabéns, viu, Thaís? Que orgulho, orgulho demais. Nossa, foi muito merecido esse resultado dela. Tirou um super C1 ali na escrita, mas ela se dedicou bastante, se dedicou muito durante o curso, veio assiduamente às aulas, pontualmente, valeu muito a pena. Eu fiquei muito feliz de ter ela na turma, né? É um presente. Alunos como a Juliana, para mim é um presente, né? Pessoas assim comprometidas, dedicadas e que estão ali comprometidas com o seu objetivo, com o seu resultado. Foi show de bola, tirou um super C1 em 10 semanas. E ela nunca tinha estudado espanhol antes também, né? Show de bola, foi um super resultado. Gente, se eu não visse resultados tão incríveis como esse, como foi o daqui da Juliana, que a mãe dela está compartilhando agora com a gente, se eu não visse isso acontecer, pessoas conseguirem atingir até mesmo o nível C1 em apenas 10 semanas de preparação, eu também não acreditaria. Eu também falaria, nossa, esse professor aí tá de conversa, isso é golpe. Eu também não acreditaria. Mas acontece que o meu feed é um jardim repleto de pessoas aprovadas. Então, hoje tem aqui mais uma pessoa compartilhando uma história real. Assim como eu tenho muitos outros alunos mostrando a cara, contando que passaram na prova.
E deixa eu ver aqui uma pergunta. O Thiago, tem aula todos os dias ao vivo com você? Sim, as aulas são todos os dias ao vivo, de segunda a sexta-feira, às 8 horas da noite. Cada aula está prevista para durar ali entre 1h30 e 2 horas de aula por dia. Nossa, prof, mas por que as aulas são ao vivo? Por que você não grava o curso e não deixa lá gravado para a gente assistir quando nós quisermos? Gente, ninguém aprende a nadar vendo um vídeo de alguém nadando, tá? Vocês, por acaso, alguém aqui aprendeu a nadar vendo um vídeo de alguém nadando? Eu pelo menos não conheço ninguém que tenha aprendido a nadar vendo vídeo de alguém nadando. E é por isso que eu não acredito nestes cursos online gravados, ou que são parcialmente gravados e depois você tem um encontro a cada 15 dias para praticar o que você viu. É muito fácil o aluno se perder. Dentro do Preparatório Intensivo 2.0, desde o primeiro minuto do primeiro dia de contato comigo, com a língua, tá certo? Você irá poder já praticar o que você está aprendendo, você vai já poder tirar a sua dúvida ali na hora, na aula, você não precisa assistir uma videoaula para depois enviar um e-mail para receber uma resposta daqui a 10 semanas. Daqui a 10 semanas você nem lembra mais qual era a sua dúvida. Isso atrasa o seu resultado, atrasa o seu aprendizado, tá bom? Então esse é o grande diferencial do Preparatório Intensivo 2.0. As aulas são todos os dias ao vivo, porém no final de cada aula você irá ter acesso à gravação da aula lá no portal do aluno. E lá no portal do aluno irá estar disponível a gravação da aula, o PDF da aula, PDF de exercícios e mais um banco de questões no modelo dos exames DELE, CLC e CELU e simulados também para você treinar e se avaliar e saber que você está 100% pronto para passar na prova. Todos estes exercícios, todas essas atividades, elas vão gerando um gráfico para mim. E através desse gráfico eu vou te acompanhando e te mentorando também para ver como está o seu desempenho, o seu desenvolvimento e a sua absorção do conteúdo, tá bom? Do que você precisa para passar na prova. Tá certo? E você vai ter acesso a tudo isso por um ano, tá? O curso ele é um intensivo de 10 semanas, porém você vai ter acesso a todo o conteúdo do curso por um ano, tá bom? Então, ó, você paga por 10 semanas e recebe um ano de acesso, perfeito? Bom, deixa eu ver aqui uma outra pergunta. A Lavínia, que dia vai abrir para a gente se inscrever? Ah, olha, se vocês precisam de um certificado nível B2 ou mais, vocês estão com sorte, porque olha, a próxima turma do Preparatório Intensivo 2.0 será já agora em maio, tá bom? A próxima turma será em maio. Eu estou com uma turma em andamento agora, que nós já estamos próximos a finalizar o curso, não é? E a próxima turma será logo na sequência, em maio. Mas antes de abrir as matrículas para o curso, eu sempre faço a jornada do preparatório, que é uma semana de aulas gratuitas, tá? Você vai ter uma imersão comigo do zero ao avançado durante uma semana. Nossa, prof, que bonzinho, por que você vai dar assim uma semana de imersão gratuita? Isso é para vender seu curso, né? Gente, acreditem que não. Muita gente já conseguiu passar na prova apenas com o que aprendeu comigo ali gratuitamente durante essa semana de preparação, tá certo? A jornada do preparatório, ela tem o objetivo de separar o joio do trigo, separar os curiosos dos interessados. Porque para mim é interessante ter dentro do curso pessoas que realmente estão comprometidas com o seu resultado. Se você já tem algum conhecimento de espanhol, se você já estudou espanhol antes, pode ser que com o que você irá ver ali durante a jornada do preparatório, durante essa imersão gratuita, já seja o suficiente para você pegar as estratégias e os macetes e ir lá fazer a prova e passar na prova, como muita gente já conseguiu. Ou se você não tem nenhum conhecimento de espanhol, nunca estudou espanhol antes, ali vai servir para você compreender esse universo das certificações, entender como são os exames, como funcionam as provas, o que vai ser avaliado, o que você precisa estudar e como você precisa estudar. E ali você vai ter a oportunidade de concorrer a uma das vagas para o Preparatório Intensivo 2.0. Se você já tem algum conhecimento de espanhol e ainda assim ficar ali inseguro com o que você viu, achar que não está preparado o suficiente para passar na prova, durante o curso você irá então poder alinhar o seu conhecimento com os níveis de proficiência A1, A2, B1, B2 e C1. Porque infelizmente muitas pessoas fluentes até às vezes não conseguem passar na prova, ter uma nota boa porque acabam errando na prova
pequenos detalhes que são critérios de avaliação importantíssimos dos níveis mais baixos, por exemplo, o A1 e o A2, errando ali artículos, certo? Então, ó, e pronomes também, pronomes reflexivos, pronomes de objeto direto, indireto, que isso já é ali do B1. Então, ó, esse curso serve tanto para quem já tem algum conhecimento e precisa alinhar o seu conhecimento para ter uma super pontuação, ou também para você que nunca estudou espanhol antes, que nunca teve nenhum contato com a língua, você já irá aprender comigo do zero ao avançado e do jeitinho que os examinadores gostam, tá certo? Já pensou você fazer a prova e saber responder ali do jeitinho que o examinador quer ouvir? É o que acontece, e foi o que aconteceu também com a Diane, aluna da última turma que gabaritou a prova do Ciel. Ela tirou nota máxima ali na prova oral do Ciel, fechou a prova. A Pamela tirou nota máxima na prova escrita e entre tantos outros alunos que conseguiram resultados incríveis. Então, quem sabe, depois ali a 10 semanas, você pode ser o meu próximo aluno ou aluna, vir aqui compartilhar a sua história, contar que também passou na prova com essa incrível pontuação. Gente, como eu faço para participar da jornada do preparatório? Basta acessar o link de inscrição que está na bio do meu Instagram, lista de espera, se inscrever ali na lista de espera, tá bom? Ao fazer a sua inscrição, você irá receber um e-mail, verifique todas as caixas de entrada. Por ser um e-mail automático, pode ser que caia como spam. E ali neste e-mail vai conter o link de acesso ao grupo VIP do WhatsApp, o grupo exclusivo para os participantes da jornada do preparatório e para quem tem o interesse de concorrer a uma das vagas para a próxima turma, porque as vagas elas são super limitadas devido ao alto padrão de qualidade do curso. Eu atendo poucos alunos por turma para que eu possa atender cada um de vocês com qualidade. Gente, seria muito fácil eu gravar todo um curso, gravar todo esse conteúdo, todo o meu conhecimento, fazer um pacotinho, botar num curso online, entregar e vender por aí baratinho para ganhar dinheiro, como eu vejo muitos outros cursos por aí. Mas alunos não têm resultado, né? Ninguém aprende a nadar vendo um vídeo de alguém nadando. Então o grande diferencial é que você vai ter uma interação em tempo real comigo desde o primeiro minuto de aula. E você vai ter o meu WhatsApp para também sempre estar esclarecendo a sua dúvida fora do horário de aula, caso você esteja estudando em algum outro momento do seu dia, tá bom? Bueno, gente, quero agradecer todos que passaram aqui. Vou falar mais em português, porque muitas pessoas estão aqui hoje procurando a oportunidade de aprender o espanhol. Então, olha, eu quero agradecer muito a todos que passaram por aqui alguns alunos, ex-alunos e, quiçá, alguns futuros alunos. Então, olha, acesse lá o link de inscrição, se inscreva na lista de espera, que além de ter prioridade para se matricular na próxima turma, durante a jornada do preparatório eu irei oferecer um cupom de desconto exclusivo para os participantes da jornada, como forma de incentivo para você que está comprometido com o seu resultado, tá bom? Porque, olha, o sucesso desse curso, o sucesso do meu trabalho, depende do seu sucesso, depende da sua aprovação. E é por isso que a sua aprovação é tão importante para você como é para mim também. Pessoal, um beijo grande no coração de todos, fiquei muito feliz, foi uma live bastante informativa. E se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Chicos, muchas gracias por todo aí. Hasta luego. Saludos.